integração dos poderes legislativos da União, dos estados e dos municípios é missão do Interleges, um projeto de modernização que oferece cursos e soluções tecnológicas para assembleias e câmaras de todo o país. São 81 senadores, 513 deputados federais, mais de 1.000 estaduais e quase 52 mil vereadores. O Poder Legislativo está presente em todos os recantos do Brasil e cada vez mais conectado. Nós montamos uma rede virtual do Legislativo com a instalação de um sistema de videoconferência nas 20 casas legislativas estaduais. E oferecemos para essas 4.300 casas o acesso à internet. Na maior parte das cidades que nós chegávamos, os computadores de Interleges eram os primeiros computadores que estavam chegando. Temos um programa chamado Programa de Modernização Legislativa, onde é feito um diagnóstico individual, específico para a realidade de uma Câmara Legislativa, buscando inseri-la dentro de um processo de completa modernização, de permanente modernização, e que ela possa, inclusive, servir de polo para disseminar as tecnologias de modernização junto aos municípios vizinhos. O Interleges é uma secretaria do Senado que promove a integração do Legislativo da União com estados e municípios. O primeiro desafio é levar tecnologia às assembleias e câmaras de vereadores. O portal modelo, ele simplificando, ele contém todas as informações que são de interesse para a Câmara disponibilizar para a população. É a disponibilização ou a transparência de todo o processo legislativo. Outra linha de ação é capacitar servidores e parlamentares. Nós estamos no segundo pacote de cursos nesse ano. Todas as vezes que nós abrimos vagas, são todas elas preenchidas e há sempre mais demanda do que o número de vagas que nós somos capazes de oferecer. Durante os cursos, os parlamentares aprendem a fazer leis mais eficientes. O que a gente encontra? Uma série de leis orgânicas municipais completamente em desacordo com a realidade social, econômica, política do município. O problema que nós temos lá, que eu vejo hoje, é o regimento interno da casa. O regimento interno está muito defasado. Para ter uma ideia, o regimento interno é de 1990. Aí, na época, para ter uma ideia, o subsídio dos vereadores era dividido em duas partes, uma parte variável e uma parte fixa. E hoje isso é totalmente inconstitucional. Então, esses treinamentos são fundamentais para a gente. Eu acho que é muito importante no papel do vereador ir fazer curso, correr atrás, para a gente fazer lei, porque para fazer lei a gente tem que entender da lei. Quero desejar um ótimo debate. O Interleges também promove videoconferências. Parlamentares conectados em todo o país participam de reuniões virtuais para trocar experiências. Que nós não precisamos, às vezes, inventar a roda. Às vezes o que está dando certo no Rio Grande do Sul, a gente pode adaptar no Acre. O que está dando certo no Mato Grosso, nós podemos adaptar no Amapá. Então essa troca de experiência, não só dos legisladores, mas da própria Assembleia Legislativa, do corpo de funcionário das Assembleias Legislativas, essa capacitação que a gente está propondo, nós vemos propondo isso há 4 anos aqui dentro da Unali. Isso aí tem nos ajudado muito a discutir. Em junho, o Interleges foi ao Piauí. Um encontro reuniu presidentes de 58 câmaras municipais, além de vereadores e servidores. Nós sabemos que existe uma crise no legislativo em todo o mundo, é uma crise até de identidade. E o Interleges ela oportuniza com que a gente tenha condições de aproximarmos da população, através de informações, através oportunizando agilidade no processo legislativo, corrigindo distorções que existem nas normas que regem as casas legislativas. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, financia o projeto do Interleges, que já levou a experiência brasileira para outros países, como Uruguai, Guiné-Bissau e Haiti. O Interleges é um caso de sucesso e o BID, na sua área de atuação, que é dentro do continente americano, leva o caso, o exemplo do Interleges como forma de desenvolver o poder legislativo em outras regiões, em outros países. O Interleges firmou convênios com 350 câmaras municipais. A meta é chegar a 700 cidades até 2015 e ter um parceiro do programa em cada micro-região do país. Tudo isso para fortalecer o poder legislativo. O legislativo, ele é o cerne de toda a base da construção da sociedade. Um legislativo ruim vai representar uma sociedade ruim.
Um legislativo forte, firme, com certeza, ele vai ser o representante legítimo dos anseios daquela comunidade. Quem ganha é a população do nosso estado. Eu acho que você diminui despesas, você avança mais rápido nas decisões. Eu acho que essa troca de experiência é fantástica. O legislativo já foi bem diferente do que a gente conhece hoje em dia. Os senadores eram nomeados pelo imperador, os deputados eleitos de acordo com a renda. Ao longo da história, o parlamento sofreu mudanças e muitos ataques. Foi fechado por ditaduras, mas reagiu e devolveu ao país o sonho da democracia. O parlamento é o coração justamente desse sistema do autogoverno, porque ele é o coração do povo. É no parlamento que se pode questionar o próprio governo, o próprio parlamento e todas as questões da sociedade. A primeira experiência definitiva do Legislativo brasileiro foi com a Constituição de 1823, dissolvida por Dom Pedro I, na Noite dos Cristais. Mas as instituições principais que estão associadas ao Legislativo brasileiro, Senado e Câmara, nós só vamos conhecer após a Constituição de 1824, com a promulgação dessa Constituição de Dom Pedro. Naquele tempo, havia a escravidão. Só votava quem tinha dinheiro. Os deputados eram eleitos pela aristocracia rural e os senadores nomeados pelo imperador. Mas ainda assim, o legislativo dava voz a quem defendia a liberdade. O parlamento, sobretudo nos momentos mais decisivos, em particular na discussão, debate e votação das leis de abolição, desde a Lei Eusébio de Queiroz, passando pela Lei do Ventre Livre até a abolição, foi uma caixa retumbante dessas votos. Com o fim da escravidão, veio a República. Os senadores não eram mais vitalícios. O Brasil enfrentava um período de grave tensão social na década de 20. Como as tensões sociais se avolumavam, a insatisfação popular crescia e o sistema passou a ser contestado de forma insistente, frequentemente o Executivo vai solicitar ao Legislativo a aprovação dos chamados estados de sítio. Conforme o último presidente da República Velha dizia, a questão social é questão de polícia. Ou seja, a sensibilidade política desses políticos para os problemas sociais era nenhuma nesse momento. Getúlio Vargas tomou o poder em 1930 e em 1937 deu um golpe para inaugurar o Estado Novo. O presidente fechou o Congresso. As experiências nazifascistas na Europa estavam sendo consideradas muito bem-sucedidas, a guerra ainda não havia começado. Quando Getúlio veio, para se afastar do chamado perigo comunista, daquela conjuntura de grande estabilidade política, se afastar também dos integralistas, ele aproveita essa conjuntura para dar um golpe e impor um sistema totalitário que durou de 37 até 45, quando caiu. Há uma prevalência, há uma ascendência muito grande do Executivo sobre os demais poderes. No caso do Brasil contemporâneo, isso foi reiterado, foi reafirmado por dois momentos de regimes autoritários, de momentos ditatoriais. Eu me refiro à era Vargas, especialmente ao período que vai de 37 a 45, quando simplesmente nem legislativo nós tivemos funcionando no Brasil, e mais recentemente, entre 1964 e 85. Em 1946, o Brasil volta a conviver com a democracia, supera o período de crise com a morte de Getúlio Vargas e elege Juscelino Kubitschek. Nasce Brasília, Câmara e Senado trocam o Rio de Janeiro pela nova capital. Mas logo vem o golpe militar de 64 e o país mergulha outra vez numa ditadura. O Congresso é fechado em 66. Nesse último período, o Legislativo foi mantido, mas absolutamente emasculado, quer dizer, ele perdeu as suas prerrogativas básicas e, sobretudo, perdeu a sua independência. Em 68, o deputado Márcio Moreira Alves criticou a violência da ditadura. O governo pediu autorização da Câmara para processá-lo, mas a Casa negou. Foi o pretexto para o presidente Costa e Silva instaurar o AI-5, que endureceu o regime militar.
De repente, eu era um garoto, tinha 17 anos, estava ali fotografando o Congresso sendo fechado, o plenário todo vazio, aquela cadeira da presidência solitária, tudo muito sombrio. Eu olho para aquela foto e fico comparando, né, com o Congresso funcionando e fico imaginando como alguém pode agredir tanto o parlamento de uma maneira a permitir que um dia aquilo volte a acontecer, né? Nós temos que identificar no regime militar, que durou ao todo 21 anos, pelo menos 2 momentos básicos. O primeiro, que vai de 64 a 74. Este momento é de plena afirmação do regime e de identificação do regime autoritário com a maioria da população brasileira. De 74 a 84, quer dizer, nos 10 anos seguintes, nós temos uma realidade completamente oposta. E, nesse caso, existe um fator que explica a inflexão do regime militar e o seu plano inclinado, quer dizer, ele começa a cair. Esse fator foi a eleição de 1974. A insatisfação popular ganhou as ruas do Brasil. Greves denunciavam a crise econômica. Comícios pediam eleições diretas para presidente da República. E toda essa agitação repercutiu aqui no Congresso Nacional. Deputados e senadores organizaram um movimento de resistência contra a ditadura militar e construíram uma transição pacífica em direção à democracia. Nesse contexto, o parlamento passa, assim, a ser o sujeito principal de articulação política e de modulação dessa abertura, naturalmente pressionado pelos setores militares que ainda se encontravam fortes e organizados. Então, era um locus de negociação. Isso tornou possível a votação da anistia no primeiro momento, a volta das liberdades políticas com a organização dos nossos partidos políticos, tornou possível também que se organizasse no seu interior o movimento pelas diretas já, com a sua importância galvanizadora, né? São as grandes lideranças daquele período, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves e outros, que passam então a organizar um movimento que foi fundamental para tornar possível essa transição do poder militar para o poder civil com a eleição de Tancredo no colégio eleitoral. Com a reabertura do Congresso, a gente pôde ver o quanto o Congresso é importante, porque você possibilitou que todos os segmentos da sociedade viessem protestar aqui. Coisas que os primeiros governos da ditadura não permitiam, agora, ou seja, nessa época, permitia. E qual era o endereço desse protesto? Qual era o pedestal de destino? O Congresso. Todas as tentativas de derrubar o regime militar pela força fracassaram. Que fique bem claro isso. Muita gente que pegou em armas contra o regime militar era tão autoritário quanto aquele próprio regime. É daqui que saiu a alternativa, o caminho que viabilizou o fim do regime militar. Isso significa dizer que quando se inicia o governo civil, que no caso foi do presidente Sarney, em face da morte do presidente Tancredo Neves, o Congresso Nacional está no auge. Porque ele foi, na verdade, o grande motor, o grande instrumento que sepultou o regime ditatorial e fez com que o país se reencontrasse com a democracia. Acho que esse processo atinge a sua culminância com a Constituição de 88. Declaro promulgada o documento da liberdade. Desde 88, o país respira democracia. Nas 6 eleições diretas para a presidência da República, a vontade popular foi respeitada. Em 92, Fernando Collor de Mello foi submetido a um processo de impeachment, mas isso não abalou a estabilidade política do país e o Congresso deu posse a todos os presidentes eleitos pelo povo. Um ritual que ficou esquecido por quase 30 anos. Eu fiz uma fotografia que nunca me sai da cabeça. Fiz várias que não me saem da cabeça, mas uma especialmente me marca muito. Eu estou falando da fotografia de 1966, quando os soldados estão hasteando a bandeira numa manhã sombria, com o Congresso ao fundo, o Congresso fechado pelo AI-5. Essa foto é muito forte para mim. Eu voltei, eu estava saindo do palácio, estava uma tarde linda daquele pôr de sol brasiliense incomparável, e a mesma cena se repetia. Quase 40 anos depois,
os soldados hasteando a bandeira, iluminados, a cidade linda, né? País democrático, né? Então, são fotografias irmãs de tempos inteiramente diferentes, estranhos. E para mim não tem preço esses dois momentos. É uma que abre um período e outra que arremata outro período.